Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o maravilhoso Jerusalém Libertada, um poema épico do século XVI escrito pelo autor italiano Torquato Tasso. Foi publicado na íntegra pela primeira vez em 1581, mas antes disso, partes deste poema já haviam sido publicadas sem autorização do autor. E bem, o Torquato Tasso era filho de um outro escritor italiano, aliás, escritor e tradutor, chamado Bernardo Tasso, bastante conhecido em sua época. Então perceba que ele já nasce ali no meio literato, né? Sua mãe era filha de nobres, então o garoto tem ali todas as possibilidades de boas escolas para estudar, né? Teve uma excelente educação. Um dos mecenas do pai era o próprio príncipe. Então, assim, os mecenas eram aquelas pessoas muito ricas que bancavam, né, a produção literária de determinados autores. Aliás, eles bancavam artes em geral, não é mesmo? Bem, o importante é a gente saber que o Torquato Tasso vivia ali em meio aos ricos e famosos de sua época. A família, num dado momento, vai se separar, o pai vai mandar o garoto estudar direito em outra cidade, mas aos poucos ele vai vendo que o direito não é para ele. Ele detesta aquilo tudo, então ele vai estudar filosofia, letras poéticas. É um rapaz que sempre foi considerado um prodígio, né? Para você ter uma ideia, aos 16 anos ele começa a idealizar essa obra aqui, né? Começa a fazer uns rascunhos, escreve algumas partes. Mas nesse meio tempo ele publica diversos outros poemas e sempre com bastante sucesso. Mas nem tudo eram flores, né? Então a vida do Torquato Tasso é uma sequência de altos e baixos ali bem sinistros, aliás. Então você tem a separação da família, o pai dele também vai perdendo mecenatos e vai trocando de mecenato o tempo todo, vai perdendo prestígio ao longo do caminho. Esse rapaz aqui também, num dado momento, vai fazer uns poeminhas satíricos dentro da universidade, né? Tirando sarro ali de seus colegas, dos professores, aquilo não vai cair bem. Ele mesmo vai passar por um processo de difamação por conta disso, né? Ele vai ser cancelado, não é mesmo? Mas a questão é que ele acabou criando um problema bem sério para si mesmo. Então ele precisa fugir dali para não ser condenado. Condenado literalmente, mas bom, vocês entenderam. Por conta de suas ligações, né, com os ricos e famosos ali de sua época, ele ainda era amigo de príncipes e cardeais, por exemplo. Ele acaba conseguindo fugir, vai para outra cidade, consegue continuar seus estudos, continua produzindo também, sempre com bastante sucesso, como eu disse para vocês. Ele vai se apaixonando por donzelas também, vai ter uma vida amorosa bastante movimentada, não é mesmo? Vai publicar poemas em homenagem a essas moças, esses poemas românticos também fazem muito sucesso. Afinal de contas, Torquato Tasso era um galã de sua época, certo? Bem, num dado momento ele vai adoecer, ele vai ter tifo, né? Ou algo assim, não se sabe exatamente o que foi que ele teve. Mas a questão é que essa vai ser uma doença prolongada e dizem que sua memória foi afetada de alguma forma por conta dessa doença. Bem, nesse meio tempo, né, nesse período em que ele fica ali convalescendo, ele vai se dedicar à escritura de um poema chamado Gofredo, ó, mais uma parte integrante aqui do Jerusalém Libertada. Ele já tinha um outro poema chamado Rinaldo, Rinaldo também é um dos participantes aqui desta história. Ele ainda tinha também todos aqueles rascunhos que ele vinha escrevendo desde a adolescência, então ele vai juntar tudo isso e vai retrabalhar todos aqueles textos para compor Jerusalém Libertada. Mas ele nunca para se dedicar exatamente a este poema aqui apenas, né? Ele vai publicando alguns outros poeminhas ali para se manter também, né? A questão é que em meio a esses poeminhas aleatórios, ele acaba publicando alguns poemas que dão a entender que ele tinha ali algum tipo de ligação romântica com as irmãs do príncipe. Perceba que ele segue arranjando encrenca. Num dado momento, ele começa a ter certeza de que ele está sendo vigiado por espiões enviados não só pelo príncipe, mas também, sei lá, por seus mecenas, por seus concorrentes. A questão é que essa mania de perseguição extrapola. Ele começa a mostrar sérios sinais de loucura. Principalmente quando ele está lá fazendo uma visita para uma pessoa X, agora eu já não me lembro quem era, se era o príncipe. Bom, enfim, ele está lá fazendo uma visita, entra um criado ali com os quitutes e ele esfaqueia esse criado, porque ele tem certeza de que se tratava de um espião. De qualquer forma, depois desse episódio com o criado, ele vai ser enviado a um manicômio. A partir daí, esses descansos forçados, né, em manicômios, em conventos, passam a ser bastante frequentes na vida do Torquato Tasso. É nesse momento que ele resolve pegar isto aqui e realmente trabalhar com afinco apenas neste poema. Tasso era um escritor muito ambicioso, né? Ele queria ser reconhecido como o Virgílio renascentista.
Então ele foi extremamente perfeccionista na composição deste poema. Só que ele demorou demais para entregar esse texto. Então, seus mecenas, seus empregadores resolveram publicar ali partes do poema sem autorização dele. Ele ficou fulo da vida, mas o que ele ia fazer, né? Afinal de contas, ele estava ali preso em um hospício. E bem, como eu disse para vocês, em 1581 sai finalmente uma edição completa aqui de Jerusalém Libertada, já com esse título também, e não mais Gofredo, Rinaldo. Jerusalém Libertada é muito bem recebida por muitos, mas ele vai receber críticas também. E o que se segue, né, a publicação deste poema é uma vida de escritor errante, com saúde debilitada, beirando a indigência, mas mesmo assim ainda produzindo. Tanto é que em 1593 ele acaba publicando uma versão ampliada e melhorada de Jerusalém Libertada, que vai ficar conhecida como Jerusalém Conquistada. Solenemente ignorada até os dias de hoje, porque veja bem, era um negócio muito ruim. É dito que o poeta teria estragado sua própria obra-prima, fazendo o quê? Né? Levando em consideração ali todas as críticas negativas que ele havia recebido, né? Um cara orgulhoso pra caramba. Queria, sei lá, provar que poderia fazer melhor, enfim. O que é dito é o seguinte, ele tenta agradar aos críticos retirando trechos que foram duramente criticados, só que nisso ele acaba retirando também trechos do poema que eram amados pelo público. Ele também acaba retirando partes deste poema para colocar em um segundo poema que ele publicaria na sequência. Mais ou menos como funciona ali a Ilíada e a Odisseia. São dois poemas épicos conjugados, enfim, ele queria fazer aquilo também. Ele também acaba fazendo, em Jerusalém Conquistada, um poema com 24 cantos, né? Anteriormente ele tinha apenas 20. Por que 24 cantos? Porque a Eneida tem 24 cantos. Perceba que ele era um cara obcecado por fazer uma obra que se equiparasse às grandes epopeias já existentes. Mas era um poeta em decadência absoluta. Então, assim, as pessoas simplesmente ignoraram esse novo poema, mantiveram ali o poema amado por muitos. E ainda assim, o Papa da época quer coroá-lo como o grande poeta de língua italiana. O último poeta italiano a receber esse título, para vocês terem uma ideia, tinha sido Petrarca. Então tá, lá vem o Torquato Tasso para a coroação. Só que quando ele chega a Roma, todo mundo percebe que ele está em frangalhos. Então essa coroação é adiada para o ano seguinte, o Papa vai cuidar do Torquato Tasso, vai conseguir para ele ali um lugar para que ele convalesça, ele passa a receber uma pensão, mas não adianta, ele vem a falecer pouco tempo depois da chegada dele a Roma. E apesar dele ter tido bastante sucesso na Itália em sua época, o grande sucesso só vem com sua morte. Então esse poema acaba ganhando o mundo, ele vai ganhar traduções em língua inglesa. A primeira edição em língua portuguesa sai no finalzinho do século XVII, então assim, ele acaba se tornando um dos grandes. Mas tá, vamos ao poema em si. Bem, o tema principal de Jerusalém Libertada é a Primeira Cruzada, que aconteceu lá no século XI. Então, o Papa da época, que era o Urbano II, faz um chamado ao público. Ele proclama uma cruzada para salvar Jerusalém do jugo muçulmano. Mesmo depois da tomada de Jerusalém pelos muçulmanos, muitos cristãos ainda viviam lá dentro. Então era preciso salvar aquelas pessoas e retomar a cidade. A história da Primeira Cruzada é interessante pra caramba e ela vai longe. Então você tem todo o caminho que os cruzados fazem, né? Tanto os nobres quanto os populares, as cidades que eles vão reconquistando ao longo do caminho, os heróis que vão se formando, né, nessa jornada, até finalmente a retomada de Jerusalém com um tremendo de um banho de sangue. Então assim, daria um excelente romance histórico. Inclusive, se alguém conhecer aí um romance histórico que trate da Primeira Cruzada, por favor, deixe pra gente nos comentários. Mas então, este poema trata apenas de uma parte da Primeira Cruzada. Mais ou menos como a Ilíada trata apenas de uma parte da Guerra de Troia, né? Ali a ira de Aquiles, né? Pois então. Aqui nós temos apenas o desfecho da cruzada. Então você tá lá no final, se eu não me engano durou, sei lá, 10 anos aquela guerra. Você tem um exército cristão já bastante combalido, né? Cogitando desistir. Mas aí vem Deus e, bom, a gente já chega lá. Então, mais uma vez, ó, mais ou menos como Homero faz lá na Ilíada, aqui neste poema nós temos o Torquato Tasso misturando fatos históricos. Afinal, aparentemente, a Guerra de Troia aconteceu não exatamente pelos motivos que são mostrados na Ilíada, né? Aquela coisa do rapto da Helena, né? Mas a guerra teria acontecido. Então,
Homero teria misturado fatos históricos com interferência dos deuses do Olimpo. Aqui, Torquato Tasso também se baseia em fatos históricos com elementos fantásticos. Você tem uma bruxa que enfeitiça nobres cavaleiros, você tem uma floresta encantada, um castelo encantado, você tem magos fazendo feitiços para enganar ali os cristãos, e você também tem interferência divina. Deus está presente, você tem também a presença de anjos, né, como o Gabriel e o Miguel, que vão interferir nos acontecimentos por ordem de Deus também. E por outro lado, você também tem a presença do diabo aqui nessa história, né? Só que ele aparece aqui como Plutão. E adivinhe se Plutão não está lá do lado dos sarracenos, né? Que são os muçulmanos aqui da história. Mas então, este poema épico aqui me lembrou bastante as boas novelas de cavalaria, que é um gênero já em decadência na época do Tasso. Dom Quixote ainda viria, né, mais pra frente para jogar de vez ali aquela última pá de cal em cima do romance de cavalaria, não é mesmo? Mas se você parar para pensar, é bem isso que você vai encontrar aqui mesmo. É o fim de uma cruzada, com nobres cavaleiros já cansados, né, depois de muito tempo em exílio, né, lutando contra os sarracenos que resistem em Jerusalém. E você ainda tem espaço para romance, tem algumas histórias de amor muito bonitas aqui neste poema. Você também tem aqui a presença de uma feiticeira sedutora que vai levar os nobres cavaleiros para o mau caminho usando magia. E você tem uma luta sangrenta pra caramba entre os cristãos e os muçulmanos. Tudo isso enquanto uma luta entre anjos e demônios também se desenrola ali no invisível. Cara, que história maravilhosa! Vendo um vídeo antigo da Claire Scorsese aqui no YouTube, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha, ela comenta sobre o caráter cinematográfico deste poema. E eu não poderia concordar mais. Então, assim, você fica vendo aí tanto filme da Marvel sendo super produzido, enquanto uma história dessas, hoje em dia é praticamente desconhecida do grande público. Bem, esta história tem fortes personagens de ambos os lados, mas talvez a gente possa dizer que existam 6 personagens principais aqui dentro de Jerusalém Libertada, sendo eles 3 homens e 3 mulheres. Então, primeiro nós temos o Godofredo de Bulhões, que é uma figura histórica, e ele é o grande herói dessa história, né? Então, no comecinho, quando você tem ali o exército combalido, sem saber muito bem o que fazer, Deus observa aquele exército e percebe que o que eles precisam realmente é de um grande general para liderar aquele exército. Então ele envia o anjo Gabriel, que vai aparecer em sonhos para o Godofredo e vai lhe dar ali, né, suas incumbências, né? Vai revelar sua missão. Quando ele acorda no dia seguinte, você tem ali uma reunião e o exército todo, com unanimidade, vai nomeá-lo o general do exército. E ele vai desempenhar o seu papel da melhor forma possível aqui ao longo da história toda. Ele, inclusive, é um dos poucos personagens que não cairão nos feitiços, né, da feiticeira Armida. E Armida também é uma personagem de grande destaque aqui neste livro. O que acontece aqui é o seguinte, você tem Plutão dando a Armida a missão de atrapalhar o exército cristão. Então ela vai criar conflitos entre aqueles soldados, vai enfraquecer aquele exército, sempre usando de seus poderes sedutores e seus feitiços. Ela inclusive acaba enfeitiçando um outro grande personagem dessa história, que é o Rinaldo, né, um nobre cavaleiro. O plano original era atrair o Rinaldo e matá-lo, mas ela acaba se apaixonando por ele. Então ela o enfeitiça para tê-lo como amante. O Rinaldo é um nobre cavaleiro, como eu já tinha dito para vocês, que acaba matando, não vou dizer por engano, mas enfim, coisas acontecem e ele acaba matando um soldado do próprio exército. Então, para fugir da condenação, e provavelmente a condenação seria a morte, ele some dali. E é nessa fuga do próprio exército que ele acaba caindo nas mãos da Armida. A questão é que Deus tem um plano para Rinaldo. Então outros soldados vão procurá-lo, vão resgatá-lo, né, vão tirá-lo ali daquele feitiço da Armida. E assim, o final de Rinaldo e Armida aqui neste poema é uma das coisas mais bonitas que você vai ler. Outra grande personagem aqui deste poema é a Clorinda. Clorinda é espetacular. Ela é uma guerreira do exército sarraceno. E logo no começo do poema, um soldado cristão, né, outro dos grandes personagens aqui deste poema, que é o Tancredo, vai se apaixonar perdidamente por ela, assim, à primeira vista. Ele está observando o exército sarraceno quando ele vê um soldado se aproximando do poço ali para beber uma aguinha, né, aquela coisa toda. E aí quando ele retira o elmo, é uma moça lindíssima.
Então, passado o assombro, né, de ver uma mulher ali naquele exército, ele se apaixona por ela. Mais pra frente eles vão se encontrar em uma batalha e pode ser que ela também tenha ali algum tipo de interesse por ele, mas o ponto forte da Clorinda é a sua história pessoal. Então assim, ela foi criada como órfã por um servo sarraceno. E num dado momento aqui da história, esse pai adotivo vai contar a ela, né, sua verdadeira história, né? Então, ela era filha de reis da Etiópia, que era um país cristão, veja bem. Então, o passado, né, a origem da Clorinda é cristã. O que acontece? Quando a criança nasce branca. E assim, a mãe sempre foi fiel ao pai. Então, meio que não tem explicação para aquela criança ter nascido branca. E para fugir da ira do marido, caso ele descobrisse que a criança nasceu branca, o que ela faz? Ela troca os bebês. Então ela pega para si um bebê de uma criada que tinha nascido e acaba deixando aquela criança aos cuidados deste servo. Então é um grande momento de revelação aqui neste poema. Afinal de contas, ela é a grande guerreira do exército sarraceno, mas ela acabou de descobrir que sua origem é cristã. E agora, né? Ela tá lá lutando contra os cristãos. E o desfecho da história da Clorinda com o Tancredo é de partir o coração. Então, olha só, eu vou contar essa história para vocês. Se vocês não quiserem spoiler, por favor, pulem aí. Tô colocando a minutagem na tela. Vocês podem pular. Então, mais para o final da história, eles vão se encontrar novamente em batalha em um ambiente escurecido por feitiço. Em meio àquela batalha, o Tancredo vai ferir Clorinda de morte. E só quando ele tira o elmo do soldado caído é que ele percebe quem era. E ele entende o que fez. Então, assim, nesse momento do poema, nós temos um reflexo daquela primeira cena, né? Daquele momento em que ele a vê pela primeira vez. Então, ele só reconhece com a retirada do elmo. Ela ainda está viva, mas sabe que vai morrer. E ela não quer morrer antes de ser batizada. Então, ela pede pro Tancredo que a batize. Então, ele vai buscar água para ela e faz o batismo ali. Então, de certa forma, ela volta às suas origens, né? Ela morre como uma cristã. Gente, isso aqui neste poema é muito bonito. Mas então, o Tancredo é um príncipe cristão. Então, ele também é um nobre cavaleiro, outro dos grandes personagens aqui dessa história. Ele também vai cair ali nos feitiços da Armida, mas acaba saindo desses feitiços ali por conta de intervenções ali divinas, aquela coisa toda. Bem, depois da saída de cena de Clorinda, a sua história ainda continua. Então vai haver um desfecho para um entreveiro que começou lá atrás, né? Então no começo do poema, você tem aqui um momento em que o campeão do exército sarraceno vai desafiá-lo para um duelo. E aquele duelo encerraria o entreveiro todo. Só que aí o que acontece? Tancredo vai fazer alguma coisa ali naquela floresta e acaba sendo enfeitiçado pela Armida, ou seja, ele não comparece ao duelo. Mas no final dessa história, o duelo vai acontecer. É o destino inexorável, olha só. E quem vai cuidar de seus ferimentos depois dessa batalha é uma outra grande personagem dessa história, que é a Hermínia. Hermínia é uma princesa sarracena que vai se apaixonar perdidamente pelo Tancredo. Então, quando ela ouve, né, a notícia de que ele teria caído em batalha, aquela coisa toda, ela sai ali de Jerusalém. Como é que ela consegue sair de Jerusalém? Usando a armadura da Clorinda. Então perceba que sim, nós temos um triângulo amoroso aqui neste poema épico, mas então, é ela quem vai cuidar dos ferimentos do grande amor de sua vida ali, que agora está ali caído, certo? E bem, o fim da história é o fim da cruzada, né? Por isso eu acredito que não seja spoiler comentar com vocês aqui o que acontece no finalzinho. Mas os cristãos vencem e você tem finalmente Jerusalém libertada. O Godofredo vai até o Santo Sepulcro e a história se encerra ali. Mas assim, pessoal, tem muitos outros personagens interessantes aqui nessa história, de ambas as partes, aliás, e você tem também diversos outros momentos sensacionais aqui nesse poema. Um dos mais impressionantes é quando o feiticeiro sarraceno lança ali no exército cristão um feitiço de seca. Então eles passam dias e dias sem uma gota d'água. Até que o Godofredo finalmente faz ali uma oração a Deus, enfim. Vai cair uma chuvinha e o alívio deles no momento em que a chuva começa a cair é um alívio pro leitor também. Sabe aquela coisa de você fazer aquele ufa e levantar para ir beber um copo d'água? Olha que livro! Então eu recomendo para quem gosta de romances de cavalaria, para quem gosta de fantasia medieval, histórias de guerras e batalhas da antiguidade,
para quem gosta de epopeias, para quem gostou de Paraíso Perdido, do John Milton, e até mesmo para quem gosta daquele anime maravilhoso chamado Fate Zero. Vocês precisam conhecer Jerusalém Libertada. Diversos pintores fizeram obras lindíssimas retratando cenas aqui deste poema, né? Eu coloquei algumas delas aí ao longo do vídeo. Outros autores escreveram sobre o Torquato Tasso, como por exemplo o Goethe, que tem uma peça intitulada Torquato Tasso. Existem óperas também baseadas nessa história, olha. E como eu disse pra vocês, até mesmo aquele anime Fate Zero tem um quê de Jerusalém Libertada também. Eu não encontrei essa referência em lugar nenhum, vou até rever esse anime, que é maravilhoso também, super recomendo pra vocês. Mas então, essa edição que eu tenho em mãos é a edição do Clube de Literatura Clássica. Este exemplar aqui me foi enviado como cortesia, mas pouco tempo depois eu me tornei assinante desse clube. Se você também se tornou assinante depois deste livro, né, vocês devem saber que ainda existem exemplares dele disponíveis lá na lojinha do clube, mas existem outras edições disponíveis, inclusive tem uma para o Kindle Unlimited. Vou deixar esses links na descrição do vídeo para vocês. Esta edição traz uma tradução portuguesa do José Ramos Coelho, um tradutor do século XIX, tá, gente? Então, assim, é um texto mais rebuscado, mas não é nada que, se você não se esforçar ali nas primeiras páginas, você não pegue o jeito ali do tradutor, né? Você não pegue ali o jeito do texto e consiga ler tranquilamente aí até o final. É uma edição bilíngue também. Então, aqui ao lado da tradução você tem o original. E como eu disse para vocês, existem outras edições também. Eu acabei cotejando com uma outra edição que eu tenho aqui em casa, de uma tradução mais moderna, né, para o inglês. A edição que eu usei foi essa aqui, ó, The Liberation of Jerusalem. Foi traduzida para o inglês pelo Max Wickert, que é um tradutor aí bastante renomado lá fora. Essa edição traz um texto introdutório muito bom, mas o diferencial dela que mais me chamou a atenção, e é uma coisa que fez falta aqui nessa edição brasileira, foi isso aqui, ó, o glossário de nomes. Então aqui você tem, em ordem alfabética direitinho, todos os nomes de todos os personagens de Jerusalém Libertada, né, com uma breve biografia, talvez. É um glossário bem interessante, porque ao longo da leitura, como eu disse pra vocês, são muitos personagens, né, eu acabei comentando somente ali os personagens principais da história, mas você tem ali, além dos personagens históricos, né, e aí o bacana é você dar uma olhadinha aqui nas biografias para saber direitinho quem são aquelas pessoas, em quem esses personagens foram baseados. Você tem ali menções a diversos deuses da mitologia greco-romana, além dos anjos e demônios, enfim. Esse glossário aqui foi uma mão na roda, mas também, gente, ao longo da leitura, você vai se acostumando com esses personagens, tá? Mas eu imagino que o leitor que não tem acesso a esse glossário vá se perder um pouquinho aqui no começo, tá? Então, para quem lê em inglês, fica aqui a recomendação desta edição aqui, que é excelente. Também vou deixar o link na descrição. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar lá embaixo na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.